cinegrafista era cinegrafista, o editor, editor. Exatamente. O cara que cuidava da iluminação era só da iluminação. Só da iluminação, que Ele só sabe fazer aquilo. E aí chegava a gente lá, mineiro, do interior, Fazendo tudo. sabia fazer tudo e não tinha tempo ruim, né? Mas por um período eu até fiquei assim, bem de bastidores mesmo, não gostava de aparecer. Mas aos poucos eu fui criando aquele interesse, né? Aquele gosto, né? Você é tímido, você não é um cara tímido, né, Rodrigo? Ah, não parece, mas sou. Né? Tá valendo então? Vamos embora. Chegou mais um Café com Manteiga desta quinta-feira. Um abraço grande, muito obrigado pela companhia. Você daí, nós daqui, Fidel Pereira e eu. Hoje nós temos aqui um convidado especialíssimo. Nós vamos falar com alguém de televisão, de comunicação, de apresentação. Hoje a conversa é boa, hein, compadre? não é verdade, mano? Principalmente porque nós estamos aqui entre amigos, né? Um grande amigo, Sempre, né? amigo de muitos anos, um amigo leal, uma pessoa que a gente gosta muito, Rodrigo Alves. Muito obrigado Marquinho, obrigado Ildeu. Primeiro, quero dizer que é uma alegria muito grande, né, quando eu recebi esse convite, e uma honra também poder estar aqui com vocês, né, como vocês mesmo disseram, amigos, né, e pessoas tão queridas, pessoas tão especiais, né, que eu conheço de muitos anos. O Ildeu, que é para mim uma referência na televisão, diante pela oportunidade, né, Ildeu, aqui ao vivo, né, para quem está nos assistindo, pela oportunidade que você me deu. Sou muito grato a isso e eu falo isso sempre, né? Não é à toa que nós estamos aí com Noite.com há 14 anos. Quando o cara fala assim de oportunidade, na verdade, o cara fala, você me deu uma oportunidade. Você criou a oportunidade, né? O mundo é feito assim. A coisa apareceu e abriu e você criou a tua oportunidade. As oportunidades aparecem para quem merece. Exatamente. Você, antes de tudo, quero deixar meu depoimento aqui para todos que estão assistindo, é um menino do bem. Eu falo menino que tem idade para ser meu filho. Eu até gostaria de ter um filho assim, viu? Igual diz o Chico Anísio, né? Ah, é? Nem tanto, mestre. Pois, Rodrigo, é assim, não é bem oportunidade. Eu chamo isso de capacitação ou capacidade. Não é para qualquer pessoa e não é qualquer pessoa que às vezes aproveita as oportunidades, e não são todas as pessoas que diante de uma oportunidade sabe distinguir e sabe desenvolver um trabalho profissional que você é. Eu penso assim. É por isso que você criou a oportunidade. Ele apresentou, está aqui, abriu. É claro que sem a abertura dele não teria acontecido, mas a oportunidade foi criando com a capacidade, né, profissional que você tem, né? Não, e realmente é o que eu falo sempre, porque é uma oportunidade mesmo, né? Que entre todas as oportunidades que eu tenho, eu abraço assim com muita vontade, com muita garra, com muita responsabilidade, né? E é o que eu venho fazendo e que faço sempre, né? E aqui eu tô com 2 mestres da comunicação de Poços de Caldas, né? Então, assim, a gente aprende um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro lado e vai desenrolando o nosso Essa é a grande vantagem do bom profissional, é pegar o melhor de todos, o melhor de cada um. E não copiar coisas erradas, não copiar as coisas que não vou dizer que não deem certo, mas copiar aquelas coisas que não são copiáveis. Sim. Tem muita gente que copia o errado, tem muita gente que copia o certo. E vou te falar uma coisa, Rodrigo, o bem sempre prevalece sobre o mal. Sim, sempre, né? Isso aí é um ponto fundamental, né? Bom, gente, esse aí é o nosso companheiro Rodrigo, né? E só para você que está nos assistindo, nos ouvindo, conhecer um pouco do caminho profissional do Rodrigo, nós vamos saber como é que ele foi para a televisão. Porque normalmente muita gente sai do rádio e vai para a televisão, né? Raramente alguém sai da televisão e vai para o rádio. É sempre o rádio primeiro. Eu acho que o Rodrigo, não tenho certeza, mas eu acho que ele não fez esse caminho. Que ele me apresenta aqui, ó. Ele é apresentador, repórter cinematográfico, diretor e editor de vídeos.
Ele passou pela TV Bandeirantes de Campinas como repórter cinematográfico. Ele vai contar isso mais detalhado para a gente. Passou pela TV Gazeta de São Paulo como produtor de captação de imagens e edição de programas. E passou também pela TV Record São Paulo, né, pelo programa 50 por 1. Esse programa é apresentado por Ávio Carneiro e ele passou um bom tempo ali, trabalhou uma boa época ali. E ele vai contar para a gente qual foi o papel dele nesse... Porque quando fala, a pessoa do interior, quando sai do interior, vai para uma capital, eles chegam fazendo um monte de coisa, né? Porque aqui aqui a nossa luta é braba, né? Nós fazemos até o café, se for preciso. Quando você sai profissional num monte de coisa. Naturalmente, o Rodrigo deve ter feito mais coisas além de captação de programa e tal, e nesse programa 50 por 1. E hoje ele é apresentador já há 14 anos, não é, Rodrigo? 14 anos. Do Noite.com pela TV Poços, né? E produção também do programa Tempo de Esporte, né, Rodrigo? Isso aí. Algo mais ou porque eu acho que tá bom, né? Tá bom, né? É como você disse, sempre tem algo a mais, né? Sempre tem. Você passou pelo rádio, Rodrigo, não? Não, pelo rádio não. Eu acho muito interessante o rádio, eu admiro muito, assim, até pelos profissionais que Poços de Caldas tem, né? Quantos profissionais aqui importantes, né? Que passaram aqui por Poços, que vivem em Poços e que saíram aí pelo Brasil todo, né? E sou um apaixonado pelo rádio, mas a minha história começou já direto com o vídeo mesmo. Né? Você fazia o que antes disso tudo? Você trabalhou com o quê? Olha, o meu começo foi até assim um pouco engraçado, porque eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar com vídeo. E na época eu morava em Andradas. E meu pai, na época, ele coordenava a Copasa de Andradas. E Andradas, na época, até hoje, né, ela sofria muito com falta d'água. Ah, é? E aí, nesse período, a Copasa começou a fazer algumas obras emergenciais na região ali. E aí, não tinha, na época, algum profissional, alguém que pudesse registrar esses momentos, né, das obras. Fazer a captação de imagem, gravação, fotografia. E eu tinha uma mountain bike na época. E meu pai falou, por que você não troca a sua mountain bike numa... Uma bicicleta? Uma bicicleta. A sua bicicleta numa câmera filmadora. Que é quase a mesma coisa, Rodrigo, tem nada a ver uma nada coisa a ver uma coisa com a outra, né? E foi o que eu fiz. Já sei que o pai dele pensou isso, mas fica pulando com essa bicicleta, ele vai vendo. É melhor fazer uma coisa que dá. Fazer uma coisa que dá certo, que vai dar. Justamente. E eu acho que foi assim, o momento começou ali, foi o momento exato que era para acontecer. E dali Rodrigo, essas filmagens iam para a Copasa ou ia para alguma televisão ou para alguma Ia para a produtora? Copasa e na época também, já logo em seguida, começou a TV Andradas. TV Andradas. TV Andradas. Nossa co-irmã. Isso. Mas você ganhava para isso ou... Foi remunerado. Foi um trabalho que vendeu a bicicleta dele. Ele vai fez trabalhar de graça? Pô, ele também não, né? Não, só estou perguntando. De repente, naquela época, fazer o menino. Tinha 15 anos? Faz isso aqui para nós, aqui, depois a gente dá um picolé para você. A molecada hoje não sabe. E foi interessante que ali começou o meu gosto, né? Pela então, profissão, na verdade, pela área. Nada de trabalho, você não fez nada a não ser esse segmento de vídeo, produção e tudo mais. Sim. Comecei Rodrigo, o que o Marquinhos está perguntando se você já trabalhou na vida. Não foi isso, não. Não foi isso, não, Rodrigo. Você é maldoso. Maldade. Porque normalmente, eu, por exemplo, eu fiz um monte de coisa antes de ir para o rádio. E como eu mexia com carnaval há muito tempo e tal, eu fui para comentar um carnaval e fiquei no rádio, entendeu? Que interessante. Na verdade, foi isso. E assim, com o passar dos anos depois, eu fui me envolvendo em outras questões no vídeo, né? Aí trabalhei, tinha um aniversário de um vizinho, eu fazia, um casamento da vizinha, eu fazia. Depois comecei a trabalhar com o Flávio Marcon, que é de Andradas. Da família Marcon é um vinho? Não tem um vinho Marcon? Tem um vinho Marcon lá também. Essa família. Mas o Flávio não é da Poços Net? Isso, da internet? O Flávio é da Poços Net.
Dá um abraço aqui pro Flávio, um grande amigo, uma ótima pessoa. E o Flávio, na época, também, tipo, me deu uma oportunidade. Eu trabalhava com ele na época de fazer corte de vídeo. Tinha os bailes, os eventos do Clube Rio Branco. Do Clube Rio Branco. Aí, o que acontecia? Ele fazia toda a transmissão do evento, do baile, do show, para os telões. E aí tinha as câmeras que ficavam rodando o telão e eu ficava no corte de vídeo, numa central, numa mesa de corte, cortando o vídeo para os telões. Então você começou muito cedo, né? Muito cedo. Você sabe que eu fui pro rádio muito tarde. Eu sempre gostei muito de rádio, viu? Muito. Desde moleque. Então aqui eu achei o Carlos Brovia, me mostrou uma foto, depois eu roubei a foto, ele descobriu e me fez devolver, entendeu? Quando a Rádio Cultura era da cadeia verde e amarela, ela era do Grupo Bandeirantes. E a Rádio Cultura era na Assis Figueiredo, do entroncamento da Assis com Junqueira, de frente à cadeiazinha ali. Né? Hoje ali é um consultório dentário e tal. E embaixo tinha como é que chama lá? Um auditório. E eu não perdia todo sábado e domingo tinha lá um forrebs lá, eu estava lá. E acharam uma foto, bateram uma foto, eu apareci no meio lá. Eu era muito criança, eu cheguei aqui em Poços com 10 para 11 anos, eu tinha exatamente essa idade aí. E descobri a rádio bem na porta onde eu ia morar. Eu morava ali onde tinha o Tecidos de Itapuã, ali hoje é um prédio ali, né? Em frente à Onda Poços eu morava. E dali para frente eu fiquei em cima do rádio e acabei indo tarde pro rádio. Eu fui pro rádio com eu acho que eu tinha quase 30 anos, eu passava de 30 anos. Daí eu fui trabalhar no Nucleabras e lá tinha a festa da padroeira dos mineiros, que me fugiu. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Então tinha um festão lá. Eu falei, Manteiga, você gosta, pega o microfone, vai lá apresentar a festa. Aí eu fui fazendo, sabe? Eu já estava casado, trabalhava numa multinacional. E acabei, depois que eu saí de lá, fiz outras coisas, um monte de coisa, e acabei ficando no rádio. Falei, bom, é o rádio. Mas, Rodrigo, essa brincadeira que eu fiz aí, que quando você não trabalhava antes, é porque eles acham que quem trabalha em televisão não trabalha, não. Trabalha, né? Muita gente pensa, né? Na verdade, eu até diria até uma coisa, se você concordar comigo, fica a teu critério. Eu acho que trabalhar em televisão é um hobby remunerado. Se torna porque é um trabalho muito prazeroso, né? Isso. Muito gostoso. E a melhor coisa que tem é a gente fazer aquilo que a gente gosta. Que gosta, né? Então, é um hobby, é um trabalho. Eu acho que une as duas coisas, né? O gostar de fazer aquela profissão, exercer aquela profissão. Então, Rodrigo, não que as outras profissões não mereçam ter esse título de hobby remunerado, mas, na verdade, o seu trabalho aparece para todo mundo. Você nas festas, nos eventos, Sim. tomando uns drinks, conversando com pessoas importantes, ou seja, sendo um interface entre a sociedade e aquelas pessoas. Sim. Então isso é prazeroso. Assim como eu também produzo o programa de turismo, o pessoal acha que eu viajo o ano inteiro, que eu não tenho boleto para pagar, né? E, na verdade, nós somos pessoas normais como qualquer pessoa por aí. Eu, Marquinhos, o Rodrigo. Tem boleto vencido como qualquer outro. Tem boleto para tudo quanto é lado, né? Pior que quando você viaja, você chega lá... Agora não vem mais pelo correio, né, Rodrigo? Não. Assim como você começou a trabalhar também, não era esse equipamento eletrônico, né? Não. Agora é um lembrete ali no smartphone, né? Os boletos vêm pelo e-mail. Você sabe como é que eu sei quando o meu boleto está atrasado? Quando o meu telefone toca, a pessoa fala, seu Vitor, boa tarde. Da luz. Quando eles falam... Você ligou errado. Quando eles falam assim, tudo bem com o senhor, é porque ele quer te oferecer Vitor, alguma boa coisa. tarde, tudo bem? Tá, o que você precisa? Beleza. Mas, Rodrigo, conta um pouquinho para nós. Você nasceu em Lavras. Nasci em Lavras. É isso? Nasci em Lavras. A minha percepção e a do Marquinhos também é que você era de Andradas. Até agora há pouco para mim. Agora eu entendi que seu pai foi trabalhar em Andradas e levou você e a família. Isso, justamente. Você nasceu em Lavras, Nasci né? em Lavras, sou lavrense. Você é lavrense. Você tem quantos irmãos? Como é que é a tua família? É Conta Lavras pra ou gente. Ribeirão Vermelho? Lavras. Falou Ribeirão Vermelho? Não, é Lavras. É uma brincadeira que a gente faz, que quem nasce em era- Lavras tem um pé em Ribeirão Vermelho. Quase lá. Ribeirão Vermelho é uma cidade? Ribeirão Vermelho é uma cidade, né? Do lado de Lavras. E é uma cidade até, assim, historicamente
bem interessante, né? Porque ali, aquela região ali existe até hoje, né? Mas a ferrovia, né? Tem uma rotunda lá, não Tem uma tem? rotunda lá. Rotunda. Rotunda. É, rotunda. E até é a interessante porque... Onde é que você gira a locomotiva? tá. Sim. E uma cidade bem antiga, bem bonita, sabe? É. Essa parte ali mesmo da ferroviária ali é bem interessante também. Mas você é de Lavras. Mas eu sou de Lavras. Porque tem uma brincadeira com o pessoal de Lavras, de Ribeirão Vermelho, depois no final do programa a gente conta. Aí, Rodrigo, você nasceu lá, você tem quantos irmãos? Como é que é seu pai, sua mãe? Então, eu nasci em Lavras e meu pai já logo nessa época, ele entrou na Copasa, começou a trabalhar em Lavras. Depois ele foi transferido para Carmo da Cachoeira. Carmo da Cachoeira é outra cidade também vizinha Você foi com ele? de Lavras. Aí a gente foi, todo mundo para lá. Tá. Quer dizer, ele e a minha mãe, né? Então você é filho único? Não. Ah, tá. Aí em Carmo da Cachoeira ele ficou por uns anos lá, ele começou a gerenciar a Copasa lá. E aí depois veio a minha irmã em Carmo da Cachoeira e nasceu em Lavras também. E aí depois ele foi transferido para Andradas. Aí ele veio E gerenciar. acabou aposentando lá? Aposentou em Andradas. Seu pai ainda é vivo? Não, meu pai ele Já faleceu? faleceu no Covid agora. E foi uma perda assim muito triste, né? Porque ele tinha apenas 61 anos, muito novo. Eu lembro do seu pai. Eu lembro do seu pai na sua formatura do Mastermind. Sim, sim. Ele inclusive fez também o Mastermind. Ele também fez, sua mãe Fez, também minha fez. mãe fez. E aí, infelizmente, né, aconteceu isso no Covid, né? Mas ele tinha 61 anos, cheio de vida, cheio de saúde, muito Amigo, novo, né, Rodrigo? Eu lembro das suas fotos muito, com ele. demais. Era um parceirão, assim, sabe? E aquela coisa da gente conversar todo dia, mesmo estando Eu longe, não né? sabia Assim, que ele bom, já tinha... Aí entrar. Andradas, mas ele lá e eu aqui, mas a gente se Sua falava... mãe continua em Andradas? Não? Oi? Ela continua, sua mãe está aí? Minha mãe está em Andradas. Aí, em Andradas veio mais um irmão, que é o Pedro. Pedro hoje está com 23 anos. É o caçula. É o caçula do meu pai com a minha mãe. E depois meus pais se separaram e aí veio mais 2 irmãos. Aí tem mais um casal de irmãos que moram em Andradas também. Mora com sua mãe. Não, aí esses 2 moram com a mãe deles, né? A gente não vai ser indelicado em entrar na sua vida pessoal, não. Nós só estamos querendo saber como é que Sim. você veio parar. O final da história é que nós queremos saber como é que você veio parar em Poços de Caldas, Veio né? parar em Poços de Caldas. Esse monte essa conversa assim, Rodrigo, esse Cerca Cerca Lourenço. Lourenço, sim, é porque as pessoas te veem no vídeo E não sabe da sua não história. sabe. Não sabe, Mas de não onde tem- é esse cara? Entendeu? Por exemplo, eu que te conheço há tanto tempo achava que você era de Andradas. E tem muita gente que acha que eu sou daqui mesmo, de Poços de Caldas. Aliás, você é de Poços de Caldas, é de coração, né, Sim. Rodrigo? É um detalhe assim bem interessante que quando às vezes a gente passava por aqui, eu, minha família, meus pais, passava por Poços, às vezes para fazer uma viagem e tal, eu pensava comigo, né, quando eu era pequeno, que quando eu ficasse, né, tivesse já a minha independência e pudesse escolher uma cidade para viver, seria Poços de Caldas. E foi o que aconteceu. Eu, com 20 anos, eu vim para Poços e aqui eu fiquei e estou até hoje. Então tem quantos anos que você está aqui em Poços de Já Caldas? tenho 24 anos. 24 anos você mora em Poços de Caldas. Diga uma coisa, você chegou a fazer, lembra do Jota Oliveira, que era do canal do Boi? Nós trabalhamos, você conheceu o Jota Sim, Oliveira? Jota Oliveira, Nós sim. trabalhamos na rádio, na extinta Rádio Difusora juntos, né? Lembro. Você chegou a fazer um trabalho com ele, não chegou assim? Então, por um tempo Não depois... no canal do Boi, né? Por um tempo depois, quando eu vim para Poços, eu vim para uma produtora que fazia o programa dele. Ah, tá. na Porque eu época. me lembro que nós tivemos numa. Lembra que nós fomos para uma cidade uma vez? Não me lembro que cidade era. Aí
tinha uma piscina, o cara jogou um troço dentro da piscina, a água da piscina ficou rosa, ficou vermelha, não sei, que o Jota foi fazer um programa, lembra? Você não estava, né? Eu não Você estava com essa produtora. Não, nessa época eu não Eu estava, lembro que mas nós viajamos uma vez que você foi fazer um trabalho, você e tinha mais uma renca aqui. eu acho que foi Serra Negra, não foi não? Não sei onde foi. Eu sei que estava o Jota Oliveira, estava apresentando com ele lá. Ô, Rodrigo, mas quem te ensinou a filmar? Você foi autodidata? Você fez algum curso? Você aprendeu com alguém? Então, aí nessa época, lá atrás, quando eu fiz essa troca, né, da bicicleta na filmadora, eu comecei a gostar. Você teve um né? troco, né, Rodrigo? Teve uma volta, né? E aí comecei a gostar, a interessar pela área, né, pela profissão, e comecei a buscar mais conhecimento, né? Aí fiz um curso no Senac de Campinas, na época, isso eu acho que foi em 97. Curso de operador de câmera. Curso de operador de câmera e curso de edição. Tá, você aprendeu edição. Naquela época a edição era linear. Né? Linear, Disso não era sei. em vídeos, né? Era em vídeo. Senac? Senac Campinas. Senac, É. legal. A edição naquela época era linear. Linear, é. Aquela que você tem dois vídeos, Dois um controle vídeos, remoto as no fitas, centro, o controle remoto e você vai seria- montando uma terceira fita. Isso, vai montando a Isso terceira hoje ficou fita. para trás, né? Não, hoje não usa isso. Não existe mais. Isso né? é Mais fácil hoje, né, Rodrigo? Hoje só peça de museu, né? Os vídeos, as controladoras. Mas era interessante que, assim, eu aprendi numa época que era bem na raça mesmo o trabalho, né? Então, o trabalho todo era aquelas câmeras grandes, muito pesada. Cheguei a trabalhar na época com um Matic, que Um Matic? gravava com um VT separado, né? Depois cheguei a trabalhar com Betacam e aí foi... Mas você imagina, né? Você está falando que as câmeras grandes, até a gente vê ainda câmera grande por aí, né? Mas você vê hoje o tamanho dessas câmeras que nós usamos aqui, né? Tem quantas aí? 5? 5. Então, e isso daí faz o trabalho daquela câmera que parece o tamanho do Fusca, né? Justamente. Não, isso aqui hoje tem uma definição muito infinitamente melhor do que quando começou, né, Rodrigo? Não o meu, porque o meu é meio xing-ling. Não, eu não deprecia, não. Com a câmera dessa aqui, a gente vai para os Estados Unidos e traz um programa Faz, pronto, não vai? faz. Você já fez isso, Rodrigo? Sim. Né? Quantas vezes você já foi nos Estados Unidos, trouxe o programa pronto, com a câmerazinha handcam? Ô, Rodrigo, você então fez escada, né? Na verdade, você foi de Aos poucos, né? de vídeo, né? Isso. Depois produção, Editor, Editor. Aí depois Repórter. fui começando, eu trabalhei há algum tempo na TV Bandeirantes, como repórter. repórter cinematográfico. A gente fazia a parte jornalística ali na região de Mojimirim, Mogi Guaçu, Da Bandeirantes. da Bandeirantes. Amparo. que a região ali, o jornalismo é muito forte e Muito policial. Você né? morava, Policial. você ficava lá direto e reto, não? Ficava lá. Passava semana lá em Mogi Guaçu, morava lá. É. E aí fazia aquele circuito ali, né? Andradas. Itapira, Amparo, Mas você já morava em Andradas, morava em Andradas. Isso depois que eu já tinha vindo para Poços, né? Tá. Aí depois acabou Era terminando... TV Tati, por acaso? Não, na época não. Não, né? Na época aqui era Record, Era TV Tati. Aqui era TV Tati. TV Tati, depois transformou TV Record. Depois... A Tati era uma repetidora Record. Que era o Poli e o Orlando Rodrigues. falecido Sim, Orlando Rodrigues. Depois começou a repetir a Record Minas, né? Isso. Aí depois virou Band por um período. Aí foi o período que eu fui para lá, para essa região. Você trabalhou com o Catireiro? Trabalhei com Você Catireiro. produziu o programa dele? Produzi o O Catireiro. outro Catireiro, coitado, saudoso Catireiro era um Catireiro. artista, Era um artista fantástico, maravilhoso. Na época, o E era Catireiro- muito engraçado os programas dele, né? Muito. E na época o Catireiro, ele ficou por um período também na Band. Eu lembro disso. E aí depois parou o programa dele lá, eu também saí da região lá porque fechou o contrato lá com a produtora na época. E aí eu voltei para Poços. E quando eu voltei para Poços, eu até falei pro Catireiro, falei, Catireiro, vamos dar o início de novo no seu programa, né? Começar novamente, a gente E aí começa... foi na TV Posto. Aí foi TV Poços, foi quando voltou para TV Poços e a gente...
Eu quis fazer essa homenagem pro Cantileiro, porque ele merece. E não vou dizer que quem deve quem para quem, mas eu vou te falar, vocês faziam uma dupla fantástica. Sim. O Cantileiro à frente das câmeras e você na retaguarda ali, Sim. produzindo, editando. Depois nós vamos falar com a sua transformação de sair de trás da câmera para ir para frente das câmeras. Isso. Nós vamos chegar lá. Mas você veja bem como são as coisas. Quando a gente fala quando eu falei no início que o profissional do interior, ele chega numa TV Record, como você chegou, na Bandeirantes, e o cara chega fazendo um monte de coisa, é justamente por isso, porque ele produz, ele edita, ele entendeu? Então você vai aprendendo um monte de coisa. Quando você chega lá, você sabe tudo. Sim. É pau para toda a obra, né? E era interessante porque, assim, lá em São Paulo, principalmente nessa época, nesse período que eu cheguei, o cinegrafista era cinegrafista, o editor. Exatamente. O cara que cuidava da iluminação era só da iluminação. Só da iluminação. Ele só sabe fazer aquilo. E aí chegava a gente lá, mineiro, do interior. Fazendo tudo. Sabia fazer tudo. E não tinha tempo ruim, né? Era até de costume, né? A gente chegava ali, já ia desenrolando as coisas e fazendo, acontecendo. Então a gente conseguiu ter um sucesso lá na época, assim, sabe? Uma abertura bem interessante, bem bacana. Quanto tempo você ficou em São Paulo, Rodrigo? Em São Paulo a gente ficou lá, acho que foram 5 anos. 5 anos. 5 anos. Uma experiência boa, né? Muito boa. Interessante que o Marquinhos está falando que cada um se especializa numa coisa nas grandes emissoras, mas hoje também não tem mais essa especialização tão capilar assim, não. Hoje elas já começam a englobar certas, por exemplo, algumas funções acabaram, assim como de cabo-man, Sim. né? Motorista. Motorista, iluminador. Quando o Lucas, por exemplo, o Eudeu me ligou. O Lucas estava trabalhando na mesma coisa, né? Você trocou a bicicleta por uma câmera. E o Lucas, ele trocou um raquete do tênis de mesa, lá da Caldense, por um guarda-chuva e trabalhar de cabo mesmo. Ele me ligou, ele estava com o Donizete na produtora, falou, Marquinhos, estou precisando de um moleque lá para puxar uns cabos para nós lá. E não foi só o Lucas, não, meu filho também foi, o Fábio, Então. Fernando. Entendeu? Eu falei, não, Vai de chuva carregando. O Lucas foi todo contente. Aí depois o Lucas chegou, quando ele estava lá, estudou na Unesp, né? E trabalhou na Unesp. E ele chegou num grau bom lá na Unesp, sabe? Aí quando ele contou a história dele na Unesp, como que ele começou, numa palestra que deu na USC lá em Bauru, e tinha aluno da Unesp junto lá, e ele contou. Ele contou tudo isso, viu, Deu? Que ele começou puxando cabo, segurando guarda-chuva, e trabalhando com o Donizete lá na produtora, e fez o caminho dele, né? No esquema. É muito interessante. É que, na verdade, Rodrigo, sem querer interromper tua fala, mas quem está atrás das câmeras, quem está ali como operador de câmera, que hoje chama repórter cinematográfico, quem está na edição, um dia ele sonha ir para frente das câmeras. Uhum. Não como uma promoção, vou deixar bem claro isso, são coisas distintas. Uhum. Mas como um caminho natural das coisas, você não acha? Sim. Eu sempre admirei, né? Sempre gostei da área. Sempre assim procurei aprender mais e entender mais, né? Do que envolvia todo o processo de TV, de programas e tudo mais, né? Mas por um período eu até fiquei assim bem de bastidores mesmo, não gostava de aparecer. Mas aos poucos eu fui criando aquele interesse, né? Aquele gosto, né? Você é tímido, você não é um cara tímido, né, Rodrigo? Não parece, mas sou. Não parece, mas sou. Ô, Rodrigo, todo mundo que trabalha em televisão fala que é tímido, você já reparou nisso? Né? Você sabe que muita gente fala que eu sou muito isso, muito desenrolado, mas você sabe que eu sou tímido também, né, cara? Na verdade, a gente vence a barreira, né, Marquinhos? Pô. Não é, Rodrigo? Sabe, você vai abrir o microfone, sabe, assim, as primeiras vezes, te dá uma frio na barriga. Você está vendo uma luzinha vermelha que acabar esse frio na barriga, aí você pode parar. Acabou a vontade. Está vendo uma luzinha acesa no seu microfone aí? Sim. Quando ela acende, você tem que respeitar. Aliás, uma das coisas que você tem que respeitar
é uma câmera e um microfone. Sim, É mais perigoso que uma arma de fogo, sim. porque palavras não voltam. É. Destrói uma pessoa, destrói uma família. É. Então tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade. Eu vou dizer uma quem coisa, tá na frente do... a bala não volta também, hein? Mas a bala pode errar, né? Aqui na cara, acho difícil, hein? Então vamos colocar assim, é quanto, tanto quanto. Mas tem pessoas, lógico, eu não vou aqui citar nome de ninguém, tem pessoas que acham que qualquer coisa vale. E não, ô, Rodrigo, você fez um curso de jornalismo. Você sabe por que o jornalista ou um jovem vai para a faculdade fazer curso de jornalismo? Não é para aprender a fazer stand-up, não é para aprender a escrever uma pauta, não é para aprender a fazer uma apresentação somente. Ele vai para aprender cultura. Ele vai para aprender sobre as coisas da vida, sobre o mundo, a atualidade. Ele vai se informar. Ele vai ser uma pessoa diferenciada. E não vou ficar na frente do microfone falando o que ele quiser. Não. Tem limites. Há limites. Mesmo no mundo de hoje, em que parece que o limite acabou, por causa da liberdade das redes sociais, mas não acabou. Sim. Você não pode ofender uma outra pessoa gratuitamente sem que você responda por isso. E não só isso, você tem que, quando dá uma informação, a informação precisa não é sua. A informação é da emissora que você trabalha. Você está representando, você está portando o microfone de uma emissora. Então isso é muito importante. Né? Sim. É, porque eu lembro exatamente, né? Isso acontece até hoje, mas voltando quando eu comecei, né? Quando eu entrei para frente das câmeras, esse gelo na barriga, né? Aquele frio, era essa responsabilidade, né? De poder estar passando para quem está nos assistindo algo com responsabilidade, né? Verídico, né? Isso, justamente. Eu sempre falo que quando eu comecei na área do jornalismo, eu comecei realmente com assuntos, né? Conforme você mesmo disse, Ildeu, na região ali de Campinas, que era assuntos assim, bem jornalístico, aquele de ocorrências mesmo, né? Então, assim... Tipo aqui e agora. Tipo aqui e agora. Era bem o que eu trabalhava na época. Então, assim, eram notícias tristes, mas que tinham que ser mostradas, tinham que ser faladas. E por um tempo eu trabalhei nessa área, fazia o meu melhor, como sempre eu procuro fazer o meu melhor, mas o que eu mais gosto de fazer é o que eu faço hoje, é trazer notícia boa. Assunto gostoso, coisas que as pessoas têm prazer em assistir, prazer em ver. E isso você faz muito puxado bem, para entretenimento, né? Sim. É o que eu gosto também. Então, assim, depois que eu virei essa chave, né, que consegui chegar num programa, né, num assunto como esse, foi para mim a melhor coisa, que a gente trabalha além de tudo, né, com alegria, com coisas alegres, com assuntos que traz isso para as pessoas, né? Então isso é muito gostoso, né? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo, como o Deus falou ainda há pouco, né? Você fazer aquilo que gosta, independente da tua profissão, você tem que gostar do que faz, para que isso seja, além do trabalho, seja uma hora toda de entretenimento, você, né? Quer dizer, ganha para se divertir. É esse o grande lance. Sim. Não é só no rádio, na televisão, em qualquer outra profissão que você venha a fazer. Sim. Mas tem um parêntese aí, viu, Marquinhos? Deixa quieto, hein? Mas tem um parêntese aí que a gente tem que levar em conta. Deixa eu às vezes falar aqui, o Rodrigo Sago aqui é para você, viu? Ah, é? Não vai te custar nada. Tá no, Obrigado. Está incluído no convite. Mas a segunda garrafa. Uma coisa importante também, Marquinhos, que eu acho que a gente tem que abordar aqui. A gente está falando aqui, nós já vamos entrar no assunto da apresentação, do Noite.com, etc. Mas também tem que levar em conta o seguinte, tá certo? Eu disse aqui que é um hobby remunerado, etc, etc. Isso. Eu disse também aqui que é muito prazeroso, que é muito bacana, principalmente o reconhecimento. Todo apresentador precisa do reconhecimento do público, até para ele nortear se ele está no caminho certo ou não. Mas tem um detalhe importantíssimo nessa história aqui. É o seguinte, é a missão dada, a missão cumprida, o dever a ser cumprido. Por exemplo, se você se desloca daqui até Ribeirão Preto para cobrir um evento, se você não traz a matéria, você deixou de cumprir sua missão.
Assim como também o Marquinhos que abre o microfone da rádio, se ele não dá o recado que ele tem que dar, por algum motivo até alheio à vontade dele, exemplo, acabou a energia elétrica. Ele não cumpriu a missão dele, não foi culpa dele, mas ele não cumpriu a missão dele, assim como você também. Teu carro quebrou no caminho, você não cumpriu. Assim como nós também. Você está lá em Amsterdã, choveu o dia inteiro, você perdeu a matéria, você não tem um dia seguinte. Uma festa que você perde não tem o dia seguinte. Não tem. Não tem. Só o ano seguinte, talvez. Mas o dia seguinte não tem. Então, essa responsabilidade, esse frio na barriga e essa entrega do trabalho bem feito, porque afinal de contas você também tem o patrocinador. Sim. Você tem que responder para ele. Exatamente. Então, realmente, não é só prazer. Também tem a obrigação e o ônus do trabalho. Os deveres, a obrigação, né? E o outro lado, que é esse lado que você falou, a oportunidade de você fazer aquilo que gosta, né, Rodrigo? E o que acontece, assim, as pessoas, elas, quando assistem uma matéria e vê aquela reportagem que você trabalhou, vê ela ali pronta, com a trilha sonora, com as imagens bonitas. Sem os erros? Sem os erros, sem as falhas, sem as dificuldades no momento da gravação. Então ali é tudo lindo, né? Tudo perfeito. Mas durante a gravação, durante a produção, a gente passa por muitas situações, né? Então, assim, o que acontece lá, ninguém vê. Ninguém vê. O que deu errado, ninguém vê, né? Ninguém vê. Você pode pôr até na falha nossa, né? Sim. Você mostra o bonito, né? Sim. Então, assim, mas são coisas que a gente já está acostumado, né? Já sabe que funciona assim mesmo. Então, isso aí a gente... Quando você faz gravado, aí a história muda. Mas o problema é quando você está ao vivo. Mas ao vivo tudo vale, viu, Marquinhos? Tudo vale. Vale até o seguinte, né? Que você pede desculpa ao vivo e está tudo certo. Aqui, ó, TV Poços... A TV Plan, Rádio Tal, Rádio Cultura, as outras emissoras e tal. E o Pedro Bertozzi, nosso querido Pedro Bertozzi, pela TV Pós, transmissão de carnaval. Então, quando chove na avenida, aquelas tendas que eles fazem lá, né? Aquilo fez um bolsão de água, que devia ter ali uns 60 litros de água no bolsão daquele. Nossa. O Pedro Bertozzi, com uma camisa branca, né? TV posta. Ele chegou e parou. O bolsão em cima aqui. O câmera, pam. Me vai o espírito de porco lá. Imagino. Essa história é verídica, viu? Eu estou até imaginando, filho. O Pedro Bertozzi aqui. Mas o cara não fez. Ele fez porque alguém falou, ó, precisa derrubar aquela água. O cara não olhou que o Pedro estava embaixo ali. Quando o câmera vai, aquilo desceu em cima do Pedro. Cara, você não acredita. Nossa. O susto que ele levou, o tanto que todo mundo riu, e ele muito bravo. Aí teve que parar tudo, ir atrás de uma camisa para o Pedro continuar trabalhando e tal. O Pedro queria matar o cara, né? Mas eu não via, é inexplicável. Ele não viu e tal. Mas aconteceu isso, cara. Foi um lance assim muito... Muitas coisas acontecem, né? Conta uma história aí, Rodrigo, engraçada que você tenha passado. Foram várias, viu? Assim, histórias até um pouco assustadoras no momento, né? Isso numa gravação. Numa gravação. Teve até, eu vou recordar aqui, uma gravação até que o Ildeu estava também nesse dia, nesse evento. A gente fazendo um evento de vinho, uma degustação, um evento assim bem glamouroso, gostoso, prazeroso, né? E de repente o cinegrafista que estava com a gente esbarrou numa mesa de vidro, acho que era maior que essa mesa aqui, mas foi taça, foi mesa de vidro pro chão, foi uma... Ele conseguiu ser o artista principal. Mas isso apareceu no vídeo? Não apareceu. Sim, foi de bastidores, né? Tá, mas vocês estavam gravando. Não foi pro ar, né? Não foi pro ar. Mas a gente estava lá gravando, fazendo matéria e tudo mais. Mas vocês não guardam isso? Tem história triste que é melhor guardar só na memória, né? Isso é uma história engraçada. Não, mas essa história foi muito engraçada, que eu conheço o cinegrafista. Eu não vou falar seu nome, viu?
Não vou. Tem que falar, tem que dar nome. Mas foi interessante que ele esbarrou na mesa, a mesa era tampão de vidro e caiu tudo, garrafa, vinho, taça, e a mesa também era de vidro. Você lembra do fato também? Porque toda vez que eu encontrava com ele depois, eu falava, você não vai derrubar nada hoje não, né? Eu sempre falava com ele, cuidado onde você põe a mão, porque você vai derrubar as coisas aqui. Aliás, ele tinha essa mania de derrubar as coisas aqui. Não, já foi câmera pro chão. Dá o nome do cara, poxa, o que custa? Pode expor o cara. Mas assim, são tudo coisas que acontecem mesmo. Teve né? um outro lance meu engraçado que o cara falou, vai lá, sobe lá no carro alegórico, lá na entrevista. Eu falei, não vou subir lá não, pô. Aqui tá lotado de gente, né? Não, sobe lá, pô. Subi, a hora que eu levei o microfone, falei que o cara era mudo, bicho. Nossa. Eu fiquei com aquela cara de falar. Você sabia o que falar. Não fala. Meu Deus do céu. Não, são coisas que acontecem assim, e tem muitas passagens, tem muitas coisas, né? Uma vez, por exemplo, a gente estava fazendo a cobertura do Carnal Fenas. E ali tinham vários veículos de comunicação, né? Todo mundo ali para registrar aquilo, e nesse dia estava tendo um show da Ivete. E aí, a gente ali em volta do trio, gravando, pegando imagem e tal, de repente a Ivete me chamou para subir no trio. E aí, nesse momento, a gente foi a única emissora, a TV Poços, que subiu no trio da Ivete. O resto do pessoal, o restante da imprensa, ficou tudo lá embaixo. Então, assim, são passagens bem interessantes, né? Bem bacana, assim. E quando a gente subiu, ela deu maior atenção e, sabe, a gente conseguiu fazer um trabalho. Até porque ela te convidou, né? Aliás, tem mais um detalhe, né, Rodrigo? Antes de tudo, eu quero só dizer que essa história do Marquinhos foi interessante, porque ele não ia adivinhar que o rapaz tinha deficiência de fonética, vamos dizer assim. Não, o cara era mudo, Então, era mudo. Tá, mas assim, vamos ser politicamente corretos. Então, quer dizer, ele não sabia, ele não ia adivinhar que a pessoa tinha problema, porque eu já vi outros repórteres passar pela mesma situação. Mas você estava falando da Ivete, do trio elétrico da Ivete, eu sei também que a Claudinha Leite só dava entrevista para você. Não, assim, foi um momento muito interessante, né, durante aquele auge do axé que teve na região, que quase todos os eventos, além de fazer, né, as matérias para o programa, a gente também fazia o videomarketing do Carnal Fenas na época. Então, assim, todos os eventos que tinha na região, a gente sempre estava lá fazendo, né, e foi criando, assim, um grau de aproximação, assim, né, com esses artistas. Mas que você já era uma figurinha meio carimbada lá, né? Já era. A Cláudia falava assim, Rodrigo, sobe aqui. E assim, ela, a Cláudia, especificamente, é uma pessoa muito querida, né? Ela parece ser uma pessoa bacana, né? Muito, muito educada, muito receptiva, assim. Agora, vamos lá, quem que era o chatão da história lá? Sempre tem um, né, cara? Era o Tchan? Não, assim, a gente, nessas passagens com artistas, já pegamos alguns, sim, que... Né? Em Guaxupé, alguns não queriam dar entrevista, né, Rodrigo? Sim. Você sabe até, eu queria comentar isso com vocês. A gente tem que respeitar o artista. Às vezes ele não está num dia ideal, não está num dia bom para ele. Às vezes ele está correndo, às vezes ele está concentrado para entrar no palco. E às vezes o repórter tem que saber o time certo, a hora certa, né, Rodrigo? Sim, isso acontece muito. E o que eu percebi também muito nesse período todo é que, por exemplo, a gente estava fazendo ali toda a imprensa presente para poder fazer a reportagem, fazer a matéria. Dependia muito também do profissional. Porque tinha profissional, né? Eu não sei nem dizer se seria profissional isso, mas que quando tinha a oportunidade de estar com um artista, não sabia aproveitar essa oportunidade. Então, queria trazer ali assuntos que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, né? E a gente se destacava muito por conta de que o nosso foco era o momento ali, o que estava acontecendo, o evento, não fugia disso. E eu vi muitos profissionais que, quando chegava para fazer a entrevista, começava a tocar em lado pessoal, em questões que não tinha nada a ver com
com o que estava acontecendo. Um evento, né? Então aí já a produção toda do artista já fica, né, estressado, E depois também televisão... já cria situação, e então... Rodrigo, você tocou num assunto muito importante mesmo, porque o bom repórter, bom apresentador, ele tem que saber conduzir as coisas, tudo tem seu tempo. Sim. Você quer falar de um assunto particular? Então, numa entrevista separada, se ele quiser tocar no assunto, é uma coisa. Sim. Mas não na hora de subir no palco. É. E tem muitos profissionais da área que aproveita ali aquele momento para poder... Constranger, né? Justamente. E a gente sempre se destacava por quê? Por conta disso. A gente sempre respeitou esse momento e sempre conduziu ali com o que estava sendo... que era o interesse para aquele momento. Então, vou repetir o que eu falei no começo da nossa entrevista aqui, viu, Marquinhos? O Rodrigo é um bom menino. Sim. Ele sabe, ele aprendeu, sabe os caminhos. Quem esteve atrás da câmera, talvez começou acompanhando com 15 bons anos, né? profissionais. Não, mas acompanhando bons profissionais na frente da câmera como repórter, ele aprendeu. Tem gente que passa a vida inteira e não aprende, Rodrigo. Sim. Tá? Bate a cabeça e não Até sabe. na hora de você falar as coisas fora, em off, com a sua equipe, você tem que ter um carinho especial. Respeitar cada função, cada profissão que está ali. Sim. E respeitar as pessoas em volta. Eu fui gravar uma vez uma passagem numa avenida lá em Viena, teve uma senhora que passou entre eu e a câmera 4 vezes. Então, quer dizer, você não pode estressar, você está sujeito a isso. Sim. São as intempéries que você tem que contar com ela. Na 4ª vez, eu falei, minha senhora, por gentileza, a gente está gravando aqui, está para lá, para cá, na frente da câmera. O último evento que você foi, várias pessoas passaram na nossa frente, inclusive o garçom com a bandeja. Eles não percebem que antigamente, sabe, Marquinhos? Não é, Rodrigo? Antigamente tinha fio, tinha câmera, tinha... Hoje não, é uma câmerazinha tão discreta É isso. que as pessoas nem percebem que você está gravando ali para uma emissora de televisão. Sim. Que não é só para o seu Instagram, pro seu Facebook. Não. Sim. Ô, Rodrigo, você passou pela TV Gazeta, né? Com produção, captação de imagem. Fala um pouquinho para a gente. Né? Sim, esse período a gente Que ano foi isso? foi 2018. Mais próximo. Que a gente produzia lá o programa do Rosa e Rosinha. Ah, tá. É uma dupla sertaneja, né? Tá certo. O Rosa Rosinha, inclusive, vinha muito gravar aqui em Poços. Sim. Foi um período que a gente trabalhava com um parceiro, que é o José Adolfo. E o José Adolfo que fazia toda a produção artística desse evento. Era um programa de música Era um sertaneja? programa de música sertaneja, um programa de auditório, era gravado num estúdio em São Paulo. Então a gente coordenava, né, a parte de gravação desse seja, programa. Captação, edição. Isso, e tudo. tudo mais. Já entregava pronto. Nessa época, 2018, você já estava na tela, né, Rodrigo? Você já estava com Noite.com no ar. Não, Noite.com começou em 2010. 2010? 2010. Mas você falou que foi 2018, então... Então, 2018 foi TV Gazeta. Gazeta. Então, em 2018 você já estava na TV Poços. Ah, não. TV Poço já estava há muito tempo. Na apresentação do Noite.com. Não, na apresentação foi em 2010. Aquele dia que... Não, Rodrigo, mas ali você falou que foi 2018. Desculpa, verdade. Eu falei errado. 2008. Ah, 2008. Ok. 2008. Aquele dia que eu cheguei de São Paulo, eu estava lá na rua Iporanga, porque minha filha mora na Iporanga. Do lado tem a TV Cultura ali. Sim. Até hoje eu trabalho com o Cultura Ted. na Água Branca ali? Na Água Branca. Ela mora na Água Branca. Na Sandwich Bridge? Não, ela mora na Iporanga. Mas a Sandwich Bridge é a rua da Não sei se é... TV Cultura. Bom, então porque ela faz assim, ó. A gente passa na porta da TV Cultura e faz o balão aqui. Sei onde é. Entra na Iporanga. Aí depois que, você vê, eu tô ali sempre, não saquei, né? E aí que o Lucas me falou, pai, aqui é a TV Cultura. Cultura. Aí Você já o entrou Ted na TV Moraes, que Cultura? Você nunca trabalha entrou comigo, na ele TV trabalhou Cultura? na TV Cultura, é? Nunca entrou na TV Cultura? Não. Vou te falar uma coisa, a TV Cultura é maravilhosa. Você foi lá, Rodrigo? Lá dentro, eu sempre fui ali na parte externa. Lá dentro mesmo eu nunca entrei. Eu passo na Tem porta lá ali. até hoje a árvore do Castelo Rá-Tim-Bum. Vale a pena passear Você e me deu uma conhecer. ideia, uma hora eu quero Que dar legal. pra você. Eu ali, eu moro, atravessar a rua. Eu nem me toquei. Bom, aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para o Maluf, que é o presidente da TV Cultura, um grande amigo, palmeirense, gente boa pra caramba, viu? Um abraço, Maluf.
Vocês têm, a TV Poços tem uma parceria com a cultura. Né? Bom, já foi mais de perto. Mas nós voltamos nossos olhares para a Rede Minas, por conta das notícias de Minas Gerais. Sim, claro. Bom, só mesmo por isso. Mas a TV Cultura também é retransmitida pela Rede Parceiro é Minas. parceiro, né? Não, existe uma cadeia. Nós faz assim, né? Existe uma cadeia de retransmissão. TV Cultura, TV Rede Minas, TV Poços. Legal. É um ciclo. Legal. Fala um pouquinho pra gente da TV Record, esse programa, porque eu tenho a impressão que você deve ter tido um grande conhecimento, deve ter viajado pra caramba, se divertido muito com o Garneiro, né? Nos 50 por 1. Como é que foi isso? Esse programa foi muito especial, né? Porque foi um momento também em São Paulo, né? São Paulo era a nossa ponte, né? Então a gente tinha um apartamento lá que a gente ficava também, assim, a maioria do tempo, né? Mais durante a semana. Fora as viagens, né? Dali a gente saía para viajar. E além de ser um programa muito gostoso também, assim como o programa do Ildeu, né? Que são viagens, Como é lugares... que chama o programa do Deu? Especial Turismo. Ele só lembrava dos 50 por 1. Especial Turismo. Sabe quem é? Eu que quis dar uma colher de chá para o Deu. Aqui, Pois é. fala aí, Deu. Bom, eu só queria falar do programa Álvaro Garneiro, né? O 50 por 1. Porque é o seguinte, eu tenho a minha característica, cada apresentador tem a sua, e o Álvaro é um cara extremamente especial, aliás, chama 50 por 1, que ele ia nos 50 melhores lugares em cada cidade. Os melhores restaurantes, os melhores hotéis, né? Os melhores passeios. E ele tinha, logicamente, um poder de barganha muito maior, que tinha uma emissora, um canhão na mão, que era a Record. Então ele era muito bem recebido em todos os lugares, ele era amigo de muitas autoridades que mandavam o jatinho particular buscá-lo para gravar. Sim. Eu não sei se você, junto com o Marcelo, que era cinegrafista dele, se você também visitou vários lugares no mundo com ele, porque eu lembro do Marcelo ter ido para a Coreia do Sul, ter ido para o Canadá, inclusive atravessar o mar num cargueiro, não é isso? Sim. Você também você encarou isso também, Rodrigo? No 50 por 1 eu fiz mais Brasil. Então a gente pegava mais aqui os estados do Brasil, né? Então o Marcelo que ficava mais para fora. Então a gente, né, saía de São Paulo, ia, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Aí fazia os melhores lugares lá do Rio de Janeiro. Vocês foram para Maceió, não foram? Maceió, fizemos uma edição especial Minas Gerais também. Aí fizemos ali na região de Inhotim, fizemos a Serra do Curral? Serra do Curral, fizemos aqui em Gruta de Scarpa. Maquiné, Escapas. Viajou bem, né? E Viajamos. qual era a tua função ali? É captação também, edição? Captação. Só captação. Edição não. Edição, aí tinha um editor próprio do próprio áudio. Ele viajava junto, o editor? Não. Você sabe que eu acho muito importante o editor estar junto com o cinegrafista, né? É um detalhe interessante até isso que você está comentando, que assim, o cinegrafista, que ele também é editor, ele consegue ter uma visão muito mais abrangente do que apenas um cinegrafista. Exatamente. Né? Porque ele sabe o que ele vai precisar na hora da edição, então não falta nada. E ele também sabe o que tem para colocar na ordem sequencial cronológica. Sim, então é muito mais fácil, né? Apesar que, né, às vezes você vai viajar, já tem todo um roteiro, toda uma questão para seguir ali, então... Mas tem o quebra de roteiro também, né, Rodrigo? Tem as quebras de roteiro também. Rodrigo, eu acho que, não sei, pelo que eu vejo aqui, esse 50 por 1 da Record foi uma das maiores experiências suas, né? Ou não? Esse foi, assim, até pela experiência que a gente tinha, de né? Viagem, de tudo, de produção, de viagem. Era uma mega produção, então, assim, a gente chegava já com tudo pronto, tudo organizado. Então, saía do aeroporto, já tinha um carro para pegar a gente, para levar para o hotel, para levar para gravação. E chegava lá, já no lugar da gravação, já estava tudo organizado, já tudo, sabe? Então, era assim, era tudo muito cronometrado e organizado e não faltava nada, sabe? Então, assim, foi uma experiência muito grande, até por poder fazer
produzir um programa de rede nacional, um programa de, assim, uma representação muito grande, né? E o Álvaro, que é um artista também, é uma pessoa, assim, além de tudo, é uma pessoa muito simples, muito bacana, muito gente boa. Ele está na Record ainda. Eu vi outro dia. Sim. Eu tenho visto ele fazer o 50 por 1 lá. Uhum. Antes era um espaço próprio dele, né? Junto com a Record. Aí depois, por um tempo, parece que ele tinha um quadro dentro do Domingo Espetacular. Hoje eu não sei. Depois eu não sei mais como que ficou, como é que tá. Mas voltando um pouquinho, ele é uma pessoa assim incrível. De uma simplicidade. É que na verdade a gente coloca uma pessoa assim de rede nacional assim num patamar um pouco superior e na verdade somos todos iguais. Todos iguais. E interessante o mesmo barco. Uma vez eu estava conversando com o Hélio Costa, que é uma referência também, que fazia esses programas para a Rede Globo Televisão, e ele comentando comigo isso lá em Belo Horizonte, num simpósio que teve da AMIRT, que é a Associação Mineira de Rádio e Televisão, da qual nós participamos na direção, e o Hélio Costa comentando com a gente que quando ele grava, porque hoje não existe mais isso, Rodrigo, isso que eu vou contar agora. Ele disse que quando ele gravava, às vezes nos Estados Unidos, lugar quente, tinha gente até para maquiá-lo, secar a testa dele se ele suava, mais o contra-rega do contra-regra. Era uma equipe, às vezes, que viajava de 20 pessoas. Como é que você sustenta todo esse padrão hoje? Hoje, às vezes, os repórteres, principalmente correspondente de guerra, ele está sozinho. É ele e um telefone celular com 4G, 5G, para mandar as matérias até em tempo real. Até porque o que a gente tem de equipamento hoje na mão dá essa possibilidade de você ter vamos dizer, um quadro humano mais reduzido, né? Não precisa de tanta gente, precisa mais de criatividade do que o exercício realmente mais difícil, braçal, de carregar as coisas. Quer um exemplo? Eu falei ao vivo de Moscou para o nosso telejornal, ao vivo, com 5G. Aliás, naquela época era 4G. Quem conseguia fazer isso antes, só quem tinha um uplink que jogava esse sinal para o satélite, só as grandes emissoras. Hoje, as emissoras equivaleram em termos de tecnologia. Basta ver que a câmera que se usa no Fantástico é a mesma câmera que a gente usa no Noite.com. É a mesma câmera que a gente usa no Especial Turismo. É a mesma câmera que a gente usa no estúdio do telejornal Telefatos. Então isso aproximou muito, viu, Marquinhos? Eu quando brinquei com você sabia qual era o programa que o Ildeu apresentava, é que eu queria te dar uma colher de chá para você falar do Especial Turismo. É que o Ildeu apresenta pela TV Posse o Especial Turismo, né, que aos sábados, às quartas, aos domingos, passa o horário, Ildeu. Como é que é? Bom, esqueci. Na verdade, obrigado pela oportunidade, né, Marquinhos? O Especial Turismo vocês acompanham. Você cria. Eu estou aproveitando a mesma oportunidade que o Rodrigo aproveitou. O Especial Turismo é exibido aos sábados às 20 horas, aos domingos às 15h30 e às quartas às 20 horas. Acompanhe conosco. Nosso próximo destino será São João Batista do Glória. Aliás, para quem não sabe, o padre Francisco Carlos, que era da Matriz aqui, hoje é o pároco da igreja de La Matriz. Vou lá rever um amigo também e aproveitar e fazer o trabalho de turismo. Que legal. Muito bem. Diga, Rodrigo. E é um sonho também, viu? O Ildeu me chamar para essas viagens aí, a gente acompanhar, ajudar na produção. Quem sabe um dia, né, Marquinhos? Quem sabe você está esperando a oportunidade, oportunidade. Né? Oportunidade. Deixa eu Rodrigo, até pensa. O que você passa no seu cabelo? O seu cabelo está sempre certinho, cara. Esse aqui é um segredinho. Eu sei, isso é um gel. Se eu tivesse cabelo, eu também ia passar gel, viu? Mas você tem cabelo, deixa você ser chorão, pô. Não, você acha? Agradece a Deus. Ô, Marquinhos, larga de ser falso, Marquinhos. Mas ele não tem cabelo? Deus deu esse pra você, deu esse pra ele, deu lá. Olha lá, aquele é o tamanho do tupete do Gustavo. Mas o Gustavo, bom, tudo bem, tudo é seu tempo, né? Mas minha mulher falou que tá bom. Ela falou que se nascer um fio de cabelo, ela larga de mim. Você acha que eu sou doido de deixar crescer? Não. Mas é que eu vejo o Rodrigo tem o cabelinho dele tá sempre certinho, né?
Mas o Rodrigo está falando de viajar comigo. Eu acho o seguinte, tem muita gente que fala isso, sabe, Rodrigo? Tem gente que fala, não, eu queria ir com você da equipe. Você sabe que muitas vezes nós viajamos, levamos muita gente nas nossas viagens, que eu acho que é muito interessante. A gente viajava com o Padre Graciano, levava 30 pessoas junto conosco. Sim. Tá? A gente ia fazer o nosso trabalho, eles iam fazer turismo. A gente ia mostrar turismo, eles iam não no mesmo time. Mas o seu trabalho, Rodrigo, também é um trabalho que enche os olhos do telespectador. Você tem lugares bons, Rodrigo, em boas festas, só filé. ótimos restaurantes. É isso. Mas você também tem, conforme nós dissemos, seus boletos para pagar, né? Sim, com Sabe o que eu vejo, Rodrigo, assim? Você que está nos assistindo e nos ouvindo. Eu vejo, porque eu acho que o simples é o bonito, né? O simples é o legal. E a tua forma, não estou te jogando nenhum confete, não, estou falando profissionalmente. A tua forma de entrevistar, ela é muito simples. Ela é focada e ela é objetiva. Eu acho isso importante. Porque a gente estava falando de... É um bom profissional porque seguiu bons profissionais também. Mas é muito importante a gente ver aquilo que não é bom para você aprender. Sim. O que não deve Como fazer. não fazer, né? Como não fazer. É muito importante. Não vou assistir, isso é muito ruim. É bom você assistir o que você não gosta, que você acha que é ruim, porque você aprende com isso também. Bom, não vou fazer igual. Vou fazer igual. Entendeu? Então eu acho a tua forma de entrevistar objetiva, simples, né? bem compreensível, o que é muito importante. Né? A objetividade é tudo numa conversa. Igual o próprio Álvaro, a equipe, todo mundo lá, quando a gente saía, tipo assim, o Rodrigo não é de falar muito, fala pouco, mas fala aquilo que precisa ser falado. Né? Sem ficar fazendo rodeio, deixando linguiça. Agora, isso tudo foi, né, essa turma boa, né? Quando a gente viajava, já tive... oportunidade de viajar junto com o Ildeu, com o Alessandro na época. Alessandro Gaiga. Tem até algumas passagens bem engraçadas. Bem engraçadas. Nosso amigo, o Bispo Edir Macedo, né? A gente teve numa viagem que a gente fez a Brasília. Aliás, acho que foi a primeira vez que você voou de avião. Sim, foi a primeira vez. Primeira vez que eu fiz. Quando eu falei com vocês que nós íamos de avião, teve gente que queria não ir mais. Você sabe disso. Foi. Verdade. Foi a primeira viagem de muita gente. Sim. E foi interessante porque nessa viagem, a minha primeira viagem de avião, né, junto com a equipe, pela TV Poços, aconteceu um fato no avião, né? A gente foi chegando em Brasília, né? Foi chegando em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, que falhou uma turbina do avião, alguma coisa assim, né? Nós tivemos um problema técnico no avião. Sim. Aliás, perdão, foi Campinas. Campinas, né? Campinas. E aí, você pensa, o meu primeiro voo, né? E já acontece... Você achou que todo voo é assim, Rodrigo? Vocês saíram de Viracopos? Nós fomos para Brasília. Nós fomos Viracopos, Brasília e Viracopos. E teve um problema na aterrissagem que causou um desconforto, né? Foi. Não caiu máscara de despressurização, não, mas deu uma balançada bacana, legal. Foi. Não, foi na aterrissagem. Chegou a quebrar coisas dentro do avião, né? E até, eu acho que tinha uma garrafa. Aí eu falei pro Rodrigo, nem todo voo é assim não, viu, Rodrigo? Aí eu fiquei tranquilo. O menino de vó vai deixar a vovó. Mas você lembrou esse detalhe, foi muito interessante, Rodrigo, porque são histórias interessantes. Foi o primeiro voo que você fez. Foi o primeiro voo do Alessandro também. Foi do Alessandro também? Foi. E quando eu falei para vocês que a gente ia, eles queriam de carro, eu falei, não, vamos de carro. Eu falei, não, gente, são 1.000 quilômetros. Eu não queria ir? Nenhum dos dois. Aí nós fomos num evento lá em Brasília, ele estava falando lá, depois a gente conta essa história aí, porque confundiram o Alessandro com outra pessoa lá, e o Rodrigo riu tanto que perdeu o fôlego. Foi muito engraçado, o Alessandro ficou muito bravo, aí aquele trem ficou mais engraçado ainda, né? Do evento que a gente estava até chegar onde a gente estava hospedado, eu não conseguia parar de rir. O Rodrigo não conseguia parar de rir. Mas não pode ele costumou dormir de tanto tempo que demorou. Não pode contar o que aconteceu? Não, assim, é a coisa que confundiram o Alessandro com o Bispo Edir Macedo.
acharam que era o bispo Edir Macedo. Ah, é? E aí a gente Muita gente foi lá cumprimentar ele. foi cumprimentando, cumprimenta um, cumprimenta outro. Aí essa pessoa chegou achando que ele era o bispo Edir Macedo. E foi muito engraçado. Aí dali pra lá, pra frente, eu não parei de rir mais. Não sabia dessa história, não. E foi interessante, teve até nesse evento, foi um congresso Congresso da BERT. da BERT. Teve um show lá assim também, né, para o congresso, e era uma dupla que eu já era muito fã deles na época, que era o Edson Hudson, que fez essa apresentação lá nesse dia. Exclusiva, assim, um palco pequeno, onde eu subi no palco também e cantei um pedaço de uma música lá com eles. E para mim foi tudo, né? Você pensa, primeira viagem de avião, em Brasília, minha primeira vez em Brasília. Junto com o bispo. Junto com o bispo Edir Macedo. O cover. E tudo novo, né? Aquela coisa, né? Eu num cantando show com o Edson Hudson. Cantando com eles ali. Pra mim foi a melhor viagem, né? Ó, vamos lá, pra gente fechar isso aqui. Como é que você veio parar na TV Posse e esse programa Noite.com? Noite.com. Então, o início... meu com a TV Posse foi com o programa do Catireiro. Sim. Né? Que a gente Mas começou... não com tela, né? Não. Aí depois comecei a produzir o programa do Alessandro, do Virando à Noite. A gente que fazia a produção. Depois a gente começou com o roteiro de viagem também na época. Gravei desde o primeiro programa, né, que a gente fez em São João del Rei. E aí depois, logo quando o Alessandro deixou a TV Poços, né, que ele foi para outra emissora, aí eu recebi esse convite tão especial do Ildeu para poder assumir o horário e colocar um programa, né, mais ou menos nesse molde do que tinha do Alessandro. E aí me já bateu aquele gelo, aquele frio na barriga, né? Mas eu, assim... com muita garra e com muita vontade, a gente encarou esse desafio e, né, esse convite que o Ildeu me fez, e já estamos lá com o programa... Você não tinha feito vídeo ainda? Não. Nunca tinha feito? Não. Já assim, aparecia num... Que irresponsabilidade, hein, Ildeu? Foi fácil, isso é fácil. Identificar uma pessoa boa é fácil. E foi essa responsabilidade, né, dessa oportunidade que o Ildeu me deu, da gente abraçar e poder fazer o melhor. Sempre procurei fazer o meu melhor no programa, desde buscar coisas e matérias interessantes, lugares que agregam. E isso eu acho que caiu bem no gosto, né, do pessoal. Claro que a TV Poços, ela sempre teve, tem até hoje uma audiência, assim... que eu não sei nem te dizer o quanto porque o retorno que a gente tem cada vez que a gente sai, de cada matéria que a gente faz, e o pessoal na rua comenta e fala com a gente, né, desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. O trabalho é muito legal. Isso tudo por conta de todo esse trabalho que o Ildeu, na direção da TV, veio desenvolvendo há anos, né? Então, assim, a TV, ela tem uma credibilidade, ela tem uma audiência fantástica, que ela bate de audiência em muitas emissoras. E não só aqui, para todo lugar que a gente vai fora, a gente tem esse respeito. Hoje a TV Poços está para quantos municípios? Na verdade, com a digitalização da TV, as coisas mudaram muito, para melhor. Basta ver que ela está na Sky. No 321.1. Foi até uma surpresa, eu não sabia, Rodrigo. Quando nós digitalizamos, daí a pouco a gente estava na Sky. E também está em Andradas pela Poços Net, etc. Mas interessante que a gente tinha uma região que a gente cobria com retransmissores, hoje com canal digital. E a altura que nós estamos com a torre ali na Serra de São Domingos, essa região toda em volta aqui, ela é varrida pelo sinal da TV Poços. Então... as pessoas dessas cidades em volta nos conhecem pela TV Poços. Agora, Rodrigo, eu só queria complementar o que você disse aí, o que o Marquinhos também disse, pegar um pouquinho de cada um que disse, da escolha. Não é bem assim, é uma coisa natural. O Rodrigo nunca perdeu a personalidade dele. Sim. Desde quando ele entrou é o mesmo Rodrigo, e não mudou. E é isso que é interessante, que tem emissora que quando contrata um
um novo artista, um novo apresentador, quer moldar, engessar do jeito dela. E o que acontece? Você tira da pessoa o mais importante, que é a naturalidade, a essência da pessoa. Cada um tem que ser aquele que é. Se o cara te contratou porque você é assim, vai te modificar o quê? Né? Então você não contratou o quê? Né? Quem? Sim. E outra coisa, você pode enganar algumas pessoas por muito tempo, mas muitas pessoas por muito tempo você não consegue ludibriar, enganar. Então a melhor fórmula de você trabalhar, Rodrigo, é fazer isso que você faz, sendo natural, sendo o Rodrigo Alves. E é o que o Rodrigo faz hoje. E vou te dizer mais uma coisa, né? Já que a gente está falando, não é ficar jogando confete, não, mas nem sempre um bom profissional é uma boa personalidade. Mas uma boa pessoa, uma boa personalidade, geralmente é um bom profissional. É o que se encaixa no seu caso. Por exemplo, eu acho que você é uma ótima pessoa e um ótimo profissional. Tá? E isso faz as pessoas terem confiança no seu trabalho. E é por isso que você é vitorioso. Eu acho mais ou menos. Você acha mais ou menos, né, Marquinhos? Eu acho que eu não tenho nem palavras, né, Marquinhos? Porque, né, receber um elogio, né, Constatação. Desse tamanho, né, para mim é uma alegria muito grande. Aumenta mais a responsabilidade, né, e quero dizer que eu estou sempre à disposição, né, de você e o Deu, e sua também, Marquinhos. Obrigado. O que precisarem de mim, estou aí para somar. Eu acho que o somar é importante, né? Isso. O que a gente pode fazer para somar e para estar junto e para, eu digo assim, para fazer junto um a mais, isso é o que vale para mim. Se for para diminuir ou para não agregar nada, para mim não funciona. Foi por isso que nós te convidamos para vir aqui. E ficamos muito contentes com a tua vida, viu? Tá bom? Nós temos uma novidade para contar também, né, Deus? Que começou no sábado. Você quer contar isso aí? Bom, na verdade, essa é boa. esse programa está sendo veiculado também na TV Postos. Café Sábado às 23 horas e domingo às 17h30 você acompanha o Café com Manteiga na TV Postos. Então, quer dizer, nós estamos agregando valores também, você também agregando valor ao nosso projeto, nosso programa, aliás, o projeto do Marquinhos, que eu vim aqui humildemente dar meus pitacos aqui, complementar. Ataque de humildade. Excesso de humildade. Da humildade. Então é isso, gente. Nós estamos aos sábados às 11 da noite, aos domingos às 17h30. 17h30 pela TV Postos com Café com Manteiga. Então você tem a oportunidade de nos ouvir, nos assistir por aqui, né? Nós estamos em todas as plataformas, no YouTube, me ajuda aí, Deus. Depois Spotify. Spotify. Onde mais lá, Gustavo? Na Amazon, no podcast. Isso. Deezer, Spotify, Instagram. Só não assiste novo quem Amazon, não quer. Na Amazon. E só quem não quer. Esse povo tá chique demais, velho. E agora na TV Postos, vamos repetir aqui o horário, aos sábados às 23, 11 da noite. Horas, né? E aos domingos às 17h30. 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Você fala inglês ou fala em português, tá bom? Você fala 23, eu falo 11 da noite. Isso. Rodrigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Espero que você tenha gostado, que você tenha ficado à vontade, porque aqui o Café com Manteiga é nosso. Muito obrigado, adorei, né, estar junto com vocês aqui, contar um pouquinho dessa história, né, além de participar desse programa maravilhoso, desse podcast, estar com vocês também é muito gostoso sempre, quando a gente encontra na rua, né, Marquinhos, e troca uma ideia ali, mesmo que rapidamente, mas rápido, né? É muito bom, né, é muito gostoso. Aliás, parece que a nossa cidade, parece que é pequena, mas a nossa cidade é grande, porque a última vez que nós conversamos assim, foi antes da pandemia. E olha, a gente mora na mesma cidade. Lembra que nós tomamos um chopp ali na Barros Cobras? Sim. Passamos uma tarde lá, né? É verdade. A tarde e um bom pedaço da noite tomando chopp lá. Foi logo no comecinho da pandemia. Tava para estourar já. Na semana seguinte veio a pandemia. Isso. Ainda bem que nós tomamos nosso chopp. Então foi ali que eu encontrei o Rodrigo. Sim.
Não é? E depois encontra na correria do dia a dia, né? E não dá nem tempo de conversar e Foram tal. poucas vezes, né? O Ildeu também, nós estamos marcando um café, um vinho já faz tempo, mas não sai, né, Mas Ildeu? não sabe porque ele fica. Eu fico com medo de ter que pagar o café. Não, isso é o maior prazer, não se trata disso. O problema é a gente tem que. Correria. Você sabe que é uma coisa interessante que A eu gente já podia descobri? fazer, sabe o quê? Marcar um vinho qualquer dia, pronto. Aí, Pronto. pronto. Você sabe o que a gente tem que fazer? Não é marcar qualquer dia, tem que agendar. Agendar. Senão não vai. Não sai, Então o que falta é realmente assumir um compromisso, marcar, falar, ó, dia tal hora a gente encontra em tal lugar. Pronto. Porque senão não vai. Se deixar pelo conta do acaso, o Rodrigo tem um trabalho dele, Sim. tem as atividades dele, o Marquinhos também tem as atividades dele, eu tenho as minhas. Se a gente não agendar de Não encontrar, ajustar, só nunca dá certo. só por um acaso mesmo. É verdade. Esse dia, aquele dia eu liguei pra você, eu tava em São Paulo. Paulo, né? é. São Paulo. Aí eu falei, deixa eu aproveitar, acertar isso com o Rodrigo aqui. E eu falava com o Ildeu de lá também. O Ildeu mandava as coisas pra mim. A gente ia conversando, eu, ele, Lucas, entendeu? Pra gente poder acertar as paradas. E deu certo aí. Ah, tava aí. Né? Você lá em São Paulo e eu. Você aqui, o Ildeu lá em Belo Horizonte. Aí, ó. Né? Eu estava em Lá em BH. Belo Horizonte, eu quero mandar um abraço aqui, além do Otávio, que é o nosso parceiro hoje aqui, né? O Lucas, meu filho que não tem podido vir, então o Otávio é que está tocando a parada aqui, e o Marcos Bacon, que esse programa ele é acertado, colocado no ar, tudo lá em Belo Horizonte com o Marcos. Ele é editado Viu, lá, Marcão? né? Muito obrigado, viu? Você tem feito um trabalho bacana com a gente aí. Ficou aqui em Poços com a gente um tempo e hoje está lá na nossa capital, né? É isso. Rodrigo, forte abraço, muito obrigado. Otávio, obrigado, viu, querido? Foi bom aí? Ou... Gostou do Rodrigo aí? Foi bom? É isso. Meu Deus, faça aí suas considerações, meu irmão. Bom, falar do Rodrigo nós já falamos mais do que o suficiente. Dissemos quase tudo. Falta muita história ainda, né, Rodrigo? Ah, você for... Mas foi um prazer muito grande te receber aqui. Eu tive a grande honra de estar aqui hoje para te entrevistar junto com o Marquinhos. E se vocês observarem, não tem pauta nenhuma na nossa mão. Não. Nada. Nós estamos conversando entre amigos aqui. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Ildeu. Um grande abraço para vocês e sempre uma alegria. Sempre quando me fizer o convite, eu prontamente estarei junto com vocês. Pronto. Então fechamos assim, ó, no Spotify, no Disney, no Amazon, no Instagram, nós estamos aí. Bateu Café com Manteiga Podcast, vai nos achar com toda certeza, tá? Na próxima quinta-feira nós estamos aqui com mais um episódio do Café com Manteiga. Queira Deus que sim, você daí e nós daqui. Tá? Um forte abraço, fica em paz, vai na fé. Até a próxima.